Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos alegres, porque estamos na casa do Senhor. É o melhor lugar em que nós poderíamos estarmos. E eu saudo a todos e a todas, você também irá acompanhar essa mensagem no YouTube, com a paz gloriosa do Senhor Jesus, e que Ele pode abençoá-los e abençoá-las ricamente. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura da palavra no livro de Salmos. Hoje nós vamos trabalhar bastante com o livro de Salmos, capítulo 27. Nós vamos fazer a leitura no versículo 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me sobre uma rocha. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar uma oração, ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, que riqueza, que alegria estar sentindo a nossa alma, porque os nossos olhos fisicamente debruçaram sobre a Tua santa e gloriosa palavra. E ela que é viva, que é vida, nos traz a alegria deste momento. Assim, Senhor, ministra nos nossos corações, nas nossas mentes, a mesma alegria que um dia nós sentiremos ao estarmos na eternidade com o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados, minhas amadas, o livro de Salmos, ele é um livro muito rico em doutrina. Embora, em princípio, nós vamos verificar nele uma série muito grande de orações, de louvores e de poesias maravilhosas. E no texto que nós lemos, eu quero destacar aqui com os amados, é uma repetição do que foi a escola bíblica dominical deste dia, aonde o versículo ele traz os verbos que revelam ações necessárias, tais como pedir, buscar e morar. Porque nós lemos, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, o título da nossa mensagem desta noite é: minhas escolhas mostram que eu sou em Jesus. Eu vou repetir. Minhas escolhas mostram o que eu sou em Jesus. Cuidado. Porque as escolhas que não estão adequadas ao Senhor Jesus expõem você como não seguidor de Cristo. Esse é o perigo. E interessante que nós precisamos entender aqui que há um verbo pedir, há um verbo buscar e há um outro verbo morar. E o Senhor Jesus, ali no maravilhoso Sermão da Montanha, que eu aconselho a todos e a todas
a procederem com a leitura que se encontra ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que é um verdadeiro manual de como se viver para agradar a Deus e dentro do cristianismo. Procura ler. Vocês verificarão que é maravilhoso. E em especial no versículo Mateus 7, 7, depois 8. Mateus 7, 7, capítulo 7, versículo 7. A palavra, ela assim nos diz, né? Mateus 7, 7. Então, vejam bem. Mateus 7, 7. Eu estou procurando em Lucas. Aí não é o texto que eu quero. Obviamente que eu tenho que voltar lá em Mateus, né? Então, a palavra do Senhor Jesus. Olha o ensino do Senhor Jesus, maravilhoso. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele recebe. E aquele que busca, ele encontra. E ao que bate, se abre. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, ele diz exatamente isto. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor. E vamos observar, coloca ali, por favor, Romanos 11:36. Romanos 11:36. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você que me ouve, é por Jesus, é para Jesus, é para glorificar o nome dele, é para exaltar o seu nome, é que foste e fomos criados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pedir é o reconhecer totalmente a dependência de Deus. E buscar demonstra uma carência de algo. Vamos ver a maior carência que o homem tem? Salmos 42, 1, que diz: como o servo brama pelas correntes das águas, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma, ó Deus. Por quê? Porque, vamos ao 42, versículo 2 agora. A minha alma, ela tem sede, mas ela tem sede de quem? Do Deus vivo. E eu estou com sede de tanto falar. Eu preciso de água agora, é o corpo físico que precisa de água, mas a minha alma, ela precisa do Deus vivo. Lembra-me isso do culto, quando eu comentei com os amados, a sua alma, ela quer ter um encontro nesta noite. Você não pode sair daqui da mesma forma. Há algo que precisa ser transformado. Há algo que Deus quer fortalecer os seus passos, fortalecer as suas mentes, para que nós não venhamos a obrar em função daquilo que nós ouvimos, mas sim em função do que Deus tem para a minha vida. Se Ele tem uma promessa, vai se cumprir. E é promessa de bem, é promessa de paz, é promessa de júbilo, é promessa de vitória. É assim que você tem que sentir. Deus falou bem a respeito da minha alma e ela prosperará. É assim que agrada a Deus. Ele não te chamou para andar de cabeça baixa. Ele não te chamou para andar para a terra e olhar para a terra. Ele te chamou para olhar para cima, olhar para o alto, de onde vem a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma, meus amados. A
Palavra do Senhor. E meus irmãos, pois bem, morar, ela traduz em abrigar, se proteger, fugir. A igreja, ela é fugitiva do mundo, que estão aí as coisas do mundo dizimando os nossos. E nós estamos fugindo deste mundo. Nós estamos fugindo dessas coisas que não nos fazem crescer. Mas pelo contrário, leva tudo. E hoje nós temos algo aí inofensivo, mas que tem levado tudo. E não é a irmã Beth, não. Chama Beth também, mas não é a irmã Beth. Leva tudo. Na afirmação que você pode ganhar, você está sempre perdendo. Cuidado. As suas escolhas mostram quem é você em Cristo Jesus. Presta bem nisso. Então, veja bem. Viver junto ao seu povo, o Espírito Santo habitando no seu povo, a permanência do amor é o desejo da nossa alma. E no processo de conversão, presta bem atenção nisso aqui agora, que eu queria que vocês prestassem bem atenção, que não seja a palavra do pastor Carlos, não. Que não seja a palavra do pastor Carlos. Mas olha da onde o Senhor nos tirou. Olha da onde o Senhor nos tirou. O versículo 1 fala da sua alma, o 2 vai falar de você. Vamos ver? Salmo 40, versículo 1 primeiro. Vai falar da sua alma. Olha, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Antes de você se converter, a sua alma é estéril, longe do seu Criador, chorando, angustiada, ela clamou ao Senhor. E aí, agora no verso 2, olha onde você estava e você não sabia. Um lago horrível, de um charco de lodo, sujeira. Pôs os meus pés sobre uma rocha, sobre Jesus, e firmou os meus passos. Meu irmão, minha irmã, firma os passos em Jesus, porque Ele já tirou do lodo. Você vai voltar para lá para quê? Se o que tem para você agora é só vitória, é só bênção, mas luta. Há momentos que você vai falar, será que eu vou conseguir? Deus já falou da eternidade, você já conseguiu, porque eu sou contigo. Ó, recebe isso daí, recebe isso. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, meus amados. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema da nossa caminhada é no dia da adversidade. É quando pessoas queridas, elas se afastam. É quando pessoas que você acha que era fiel a você, ela dá as costas no pior momento que você precisa. Duro isso. Mas Salmo 27, 5. Ah, Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Receba essa mensagem. Receba essa mensagem. Coloca no seu coração isso. Pega. Como eu vou guardar para mim, porque eu sei que amanhã é um novo dia para mim. Novas lutas. Tudo se renova. E a palavra diz assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Os pés na rocha. Jovens, olha aqui para mim. Jovem, olha aqui para mim. Seu pé está na rocha. Adulto, seu pé está na rocha. Mas ele só pode estar na rocha
se você resistir às tentações deste mundo. Mas quais são essas tentações? Inúmeros convites vão surgir. Vamos voltar à velha vida. Quando você era o tal, quando você fazia isso, quando você fazia aquilo. Mas você dirá, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia! Eu sou uma nova criatura, eu não posso voltar, porque o Senhor falou bem a meu respeito. Eu só quero seguir, eu quero seguir a luz que está à minha frente. Como diz, né, Ágata, divino companheiro, tua presença sinto logo ao transitar. Eis que a noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Fica, Senhor, fica comigo, é o nosso clamor, pegar na mão de Jesus. Mas nós vamos saber o mistério de você resistir. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E aí, alguém vai dizer que você, olha o momento das tentações desse mundo. Você vai ao culto? Vai não. Tem um encontro dos nossos amigos lá na praça. Não vai não. Sabe por quê? Você tem que aproveitar a vida, você é muito jovem. Daqui a pouco a velhice está aí. Ah, Deus. Não queria recordar isso, mas preciso trazer. A irmã, alguns dias atrás, pediu que eu orasse por uma jovem, 12 para 13 anos. Né, irmão? 12 para 13 anos, né? 12. Muito jovem. Oramos 2, 3 dias. No primeiro dia de oração, eu com a pastora Maria, quando começamos a orar, nós fomos tomados por algo indescritível. Eu olhei para ela, olhou para mim, não tem jeito não. E não teve jeito. Muito nova, partiu. Mas interessante, meus amados, que a gente precisa entender uma coisa. O que diz o Salmo 90, versículo 9? Vamos ver. Está na palavra. Não é o pastor Carlos, não. Acabe-se os nossos anos como um conto ligeiro. Sabe o que é conto ligeiro? É um livro com meia dúzia de páginas. Você senta na mesa, começa a ler o livro, quando você vê, já chegou, já acabou. A nossa vida é como Tiago. Tiago vai falar muito bem sobre isso. Tiago 4,14. Olha o que ele vai falar. Conto ligeiro. Olha o que Tiago vai falar. Ó, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Acabou. No primeiro sopro, 4/7/1950, nasce o pastor Carlos. Eu acho que eu sou mais velho do que muita gente aqui, né? E até 2026, para mim, foi um sopro. Foi tão rápido, tão rápido. E a vida de vocês vai ser a mesma coisa. É como um sopro. Como eu sou jovem ainda para buscar a Deus. Você não sabe amanhã o que pode acontecer. Se hoje ouvires a voz do seu Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque é um perigo que ronda a sua alma. Perigo de juízo. O Espírito Santo está aí para te convencer do pecado. O pecado mata. O pecado é morte.
te convencer do juízo, há um juízo de morte. E para te convencer da justiça de Deus. Nosso Deus é justo. Ah, Deus. Mas como eu vou resistir? Como você vai resistir, meu irmão? Você que está aí no YouTube, como é que você vai resistir? Você vai ter uma palavra. Leva isso no seu coração. Coloca na ponta da sua língua. Quando vier um convite, nós falamos na escola bíblica ainda, quando vier um convite, lembra do que está escrito em Salmo 27:5. Salmo 27:5, lá na partezinha final, que diz assim, olha, por-me-á sobre uma rocha. Eu não posso aceitar o seu convite, porque os meus pés estão presos na rocha. Eu não posso aceitar sair da presença de Deus, porque os meus pés estão presos na rocha. Mas quem é a rocha, irmã? Quem é a rocha, meu irmão? A rocha é Jesus. É Ele que edifica a igreja, que está edificada sobre Ele. E quando nós somos igreja, nossos pés estão fixos na pedra, na rocha. Não posso ir. Mas rapaz, você era o Todo-Poderoso, você era toda poderosa, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais. Quem te falou isso? Deus. Aonde? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, já passaram. É coisa velha. Velha para jogar no lixo. Velha para ser desprezada e acabou. São coisas velhas. Não tem que guardar. Não tem que guardar. Porque tudo se fez novo. Tudo novo na sua vida. Você quer o quê? Você quer voltar aonde não prestou para você nem para mim? Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Porque tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Você agora está prestes a receber um certificado. Qual é o certificado, pastor Carlos? Qual é o certificado, pastora Maria? Mateus 7, 24, 25. O que é que diz Mateus 7, 24, 25? Nós estamos já encerrando. Mateus 7, 24, 25. O Senhor diz assim, oh Deus, o Senhor Jesus, Ele diz assim, todo aquele homem que escuta as minhas palavras e as pratica, escutar e praticar, duas ações, escutar e praticar, eu vou assemelhar ao homem prudente. Você precisa ser um homem prudente. O homem aqui é homem e mulher, prudente. Sabe por quê? Porque você está com a casa edificada na rocha. Mente em Jesus. Porque quando descer a chuva, correr os rios e assoprar os ventos, eles vão combater a sua casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada na rocha. Dá para entender? Qual é o título da mensagem? As suas escolhas mostram quem é você em Jesus. As suas escolhas mostram quem é você em Jesus.
E agora vamos a uma má escolha. Mesma coisa, 7, 26 e 27. 7, 26 diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras, presta atenção aqui, e não as cumpre, eu vou compará-lo a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Mente dos outros, más companhias, maus vizinhos, ouviu e recebeu aquilo que não devia. E aí vem a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. As suas escolhas mostram quem é você em Jesus. Você resiste ao mau convite? Se sim, você é um servo, uma serva de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados, um fez a boa escolha e o outro fez a má escolha. Por derradeiro, recebe, abraça e que faça parte do seu cotidiano o que o Senhor Jesus falou certa vez. Ele disse assim: o homem, ele se preocupa muito com seus alimentos. Os passarinhos não juntam nada e Deus as alimenta. O homem se preocupa muito em sair bem vestido. Olha os lírios do campo. O Senhor os vestiu, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu tamanha beleza. Então o Senhor Jesus disse assim: o vosso Pai sabe que todos nós precisa de comer, beber e vestir. Mas Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra diz assim, para mim e para você: buscai primeiro, em primeiro lugar, quem? O reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas: beber, comer e vestir. Não se preocupa com o dia de amanhã, porque basta ao dia de amanhã o seu próprio mal. Se preocupa hoje. Jesus, Ele está sustentando, está te abençoando. E eu olho para cada um aqui, cada face. Jesus é o Rei de vossas vidas, é o Rei das nossas vidas. Você é precioso. Ninguém vai derramar o sangue por outro. Jesus derramou por você, é porque Ele te ama. Não despreze esse amor tão maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você, meu amado, minha irmã, amadíssimos, ao encerrar essa mensagem, eu queria que a gente colocasse ali, porque tem que ser uma declaração nossa aqui, senão o pastor vai pregar tudo de novo. Salmo 84, 10. Salmo 84, 10, para nós encerrarmos. Se você falar que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar, mais vale um dia na casa do Senhor do que viver 1000 dias em outro lugar. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade,
Porque habitar nas tendas da impiedade é exatamente o mal que te atrai para você ali fazer morada e começa a destroçar a sua vida. Está aí pelas ruas seres humanos que um dia foram beijados, acariciados e que hoje são desprezados à sua própria sorte. Ao passo que um dia desses eles estão tão desacostumados a ouvir a palavra carinho, que eu passei perto de um deles um dia desses e disse assim: Jesus te abençoe, no impulso. E ele olhou para mim assim, deu de braço, não sei o quê. Eu fui andando. Falei, eu acho que ele não gostou não. E um pouco mais na frente, eu dei uns 5, 6 passos. Ele disse assim: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, para o senhor também. Oh, Deus. Naquele dia eu me lembrei que no nascimento daquele homem, no seu nascimento, no nosso nascimento, houve uma grande alegria. Nos pegaram no colo, nos acariciaram, né? Eu não nasci tão bonito não, mas alguém falou assim, tão bonitinho, né? E assim, houve uma grande festa. O tempo passou. Os nossos entes queridos, muitos se foram, partiram para o Senhor. Nós ficamos. Agora somos reféns dos amores da vida. E às vezes nem sempre correspondidos. Mas lembre de uma coisa: Jesus te ama. Jesus me ama. Quero encerrar dizendo para vocês: minhas escolhas mostram quem eu sou em Jesus. Que o Senhor possa os abençoar e nos abençoar ricamente, dando uma semana de força, de fé, de perseverança, de visão, de não viver o presente, mas que o futuro reserva muitas bênçãos para você e para mim. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Deus os abençoe.